Eu quero agradecer de coração a cada irmão que está aqui conosco, realizando este trabalho. Durante esta semana, cremos que Deus tem grandes bênçãos reservadas para nós, mas para isso é preciso cada um dos senhores se conscientizar que nós devemos viver um cristianismo não de tradicionalidade, um cristianismo não de hereditariedade, um cristianismo não apenas de boca, um cristianismo não apenas de papel, mas um cristianismo real, um cristianismo poderoso, um cristianismo que transforma, um cristianismo que renova, um cristianismo que transforma vidas, um cristianismo que liberta o viciado em tóxicos, um cristianismo que recupera a prostituta, um cristianismo que arranca o homossexual da sua vida errada e o conduz ao seio de uma sociedade que na verdade também está precisando de uma mudança, porque estamos vendo uma sociedade corrompida, pecaminosa, violentada pelas coisas desta vida. Mas nesta noite, senhoras e senhores, Jesus Cristo está chegando aqui e Ele quer falar com cada um de nós. Basta que nós abramos os nossos corações para Ele. Aleluia! Vamos neste momento à palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria nesta hora de abrir a minha Bíblia Sagrada. Eu sei que aqui os amigos católicos, evangélicos, todos possuem as suas Bíblias. Eu gostaria que o senhor e a senhora abrisse no Evangelho segundo escreveu São Lucas nesta noite, no capítulo 19, versículo 41, e encontro nesta passagem uma das passagens mais comoventes da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre ela. Lucas 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Eu gostaria de repetir neste momento as 3 últimas palavras deste versículo, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Jesus chorou sobre ela. Amigos, vemos nesta referência bíblica uma das mais comoventes e dramáticas situações vividas por Jesus. Não era comum na vida e no ministério de Jesus ele ser tomado por emoções. Jesus, neste momento, quando nós lemos em Lucas 19, verso 41, podemos tentar analisar nas entrelinhas destas palavras um dos momentos mais comoventes no ministério dele. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Eu gostaria de nesta noite tentar extrair todas as verdades, toda a profundeza contida neste livro, neste versículo. E vou mais adiante. Se eu estivesse ali na cidade de Jerusalém, vendo o Senhor Jesus Cristo entrar sobre ela, eu gostaria de perguntar ao Senhor Jesus, ao Mestre da Galileia, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, eu gostaria de perguntar ao Senhor Jesus: por que choras, Mestre? Meus amigos, senhoras e senhores, temos nesta noite um dos momentos mais comoventes no ministério de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas devem pensar: Jesus deve ter chorado muitas vezes. Gostaria de lhes informar que Jesus nunca foi de chorar. Me recorda na Bíblia que Jesus tenha chorado somente 2 ou no máximo 3 vezes. Esta foi uma delas. Eu gostaria, meu amigo, que o senhor nesta noite procurasse colocar na sua mente aquele quadro, aquela cena de Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho e caminhando sobre a cidade de Jerusalém. Aquela velha Jerusalém, ruas estreitas, o calor fortíssimo, a areia do deserto muitas vezes querendo chegar até a cidade, a multidão ali compacta, olhando para o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que naquele domingo, era um domingo quando isso aconteceu, Jesus entra na cidade de Jerusalém, e esta passagem é chamada a entrada triunfal de Jesus sobre Jerusalém.
E Jesus, montado num jumentinho, começa a entrar sobre a cidade. Meus amigos, se os senhores analisarem comigo, não era uma ocasião propícia para Jesus chorar. Se os senhores analisarem comigo a Bíblia, vão ver que esta, inclusive, foi chamada a entrada apoteótica, a entrada triunfal de Jesus naquele domingo sobre a cidade de Jerusalém. Não era, então, uma ocasião propícia para Jesus chorar, e foi neste momento que isto aconteceu. Meus amigos, de acordo com o que se acontecia, de acordo com o que sucedia naquele instante, aquele momento não se prestava para lágrimas, mas Jesus estava ali chorando. Aquele não era um dia para chorar, aquele era um dia especial. E nós vemos aqui na Bíblia, aquele momento, quando Jesus estava ali, passando sobre aquela cidade. Meus amigos, vamos analisar comigo que não era uma ocasião própria para isso. Era um dia especial até para os discípulos. Haviam visitantes, peregrinos de todos os lugares, habitantes de Jerusalém, que estavam tributando ao Senhor Jesus Cristo, ao Mestre Jesus, o preito mais apoteótico em toda a sua vida, na vida de Jesus. No seu ministério, quando ele tinha dentre os seus 33 anos, quando ele cumpriu nesses 3 anos o ministério, Jesus foi apedrejado em muitas ocasiões naquela mesma cidade. Jesus foi ridicularizado pelo povo, o povo zombou de Jesus em muitos momentos, mas naquele dia não, ocorreu o contrário. O povo começou a gritar, a elogiar Jesus, dizendo hosanas ao filho de Davi, e havia uma multidão glorificando o nome de Jesus. Meus amigos, era um momento chamado a entrada triunfal de Jesus. Todo o povo estava alegre, todo mundo estava contente. Jerusalém nunca havia prestado a Jesus, nunca havia tributado a Jesus a um preito tão apoteótico como aquele. Jerusalém nunca havia aberto as portas daquela maneira, e nunca haviam, meus amigos, recepcionado Jesus desta forma. Até a maneira como Jesus entrou foi uma maneira diferente. Ele nunca havia andado de jumentinho, talvez apenas quando ele tinha 12 anos, quando ele veio para a cidade de Jerusalém, mas depois disso, todo o seu ministério, ele fez o trajeto a pé. Mas naquele dia não, ele entrou de uma forma diferente. Arrumou um jumentinho emprestado e entrou na cidade de Jerusalém. Em comparação ao que acontece hoje, uma pessoa ter um jumento naquele tempo seria mais ou menos proporcional ao indivíduo hoje ter um veículo, um carro próprio. E aquele momento para Jesus era muito importante. Jesus nunca havia entrado na cidade daquela forma, nunca haviam, meus amigos, tirado seus próprios mantos. O povo tirava os mantos, os cobertores de casa, as suas túnicas, e fizeram um corredor, um tapete da cidade para Jesus passar sobre ele. Imagine isso. Nunca haviam feito isso para Jesus. O povo arrancava folhas de palmas como essa e estendiam pelas ruas, pelo chão, e formava-se aquele imenso tapete verde de folhas. Era por isso chamado Domingo de Ramos. O povo estava alegre, prestando a Jesus o preito mais apoteótico, meus amigos. Olha, imagine, meus amigos, que em Lucas 19, verso 38, diz que nunca haviam gritado para Jesus como gritaram naquele dia. E as palavras eram estas, em Lucas 19, verso 38. Diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu nas alturas e glória, aleluia, glória nas alturas. Julgando, olhe para mim, julgando pelos olhos humanos, meus amigos, Jerusalém nunca havia experimentado um avivamento tão grande como aquele que ele estava enfrentando naqueles dias. Nunca haviam experimentado tamanho avivamento desde os dias de Esdras e Neemias. Eles nunca haviam experimentado tão grande avivamento como aquele dia. Então alguém dirá: mas então, pregador, há uma incoerência. Por que foi que Jesus Cristo chorou naquele momento, naquele dia, diante daquelas circunstâncias completamente adversas para uma emoção daquela de chegar ao ponto de chorar? Nós, por isso, nesta noite, gostaríamos de meditar neste instante, porque as lições que eu extraio desta passagem, elas se aplicam nesta noite ao povo da cidade de Maringá. Eu imagino, meus amigos, que a dor que Jesus estava sentindo deveria ser muito, muito intensa, ao ponto de Jesus não se deixar impressionar pelo grito da multidão. A dor que Jesus estava sentindo deveria ser muito intensa, ao ponto de Jesus não se deixar impressionar pelas palmas que estavam sendo colocadas nas ruas.
A dor que Jesus devia estar sentindo deveria ser muito grande, ao ponto de Jesus não se deixar impressionar pelos mantos, pelas túnicas que o povo colocava no chão, para Jesus passar em cima com um jumentinho que poderia romper e rasgar. A dor que Jesus deveria estar sentindo deveria ser tão intensa ao ponto dele não se deixar impressionar por aquela multidão alegre, por aquele entusiasmo. Sim, a dor que Jesus Cristo estava sentindo era muito grande. Haviam razões sobejas para Jesus estar sofrendo aquelas lágrimas. E eu lhes digo por que, senhores e senhoras. Eu lhes digo por que Jesus estava passando isso. Eu sei que algumas pessoas gostariam de saber: Jesus, por que está chorando? Se nós vivêssemos aquele momento, eu creio que muitas pessoas gostariam de chegar até as pernas de Jesus quando estava no jumentinho e perguntado: Senhor, o que está acontecendo? E eu tenho certeza que Jesus deve ter respondido para alguns deles. Se não fez, eu analiso as razões pelas quais Jesus Cristo chorou. E sei que você gostaria de saber por que razão Jesus estava chorando ali. Eu vou lhes dizer, meus amigos, pelo menos existem 4 razões pelas quais Jesus Cristo chorou ali. 4 razões, pelo menos, no mínimo. E vou enumerá-las rapidamente, porque gostaríamos de encerrar um pouco mais cedo esta noite. A primeira razão pela qual Jesus chorou ali na cidade de Jerusalém, Jerusalém era a cidade santa, era a cidade de Jesus, era a cidade da religião, era a cidade considerada cidade da liturgia religiosa. Mas Jesus chorava sobre ela. E a primeira razão, creio ter sido essa. Jesus chorou pela superficialidade do louvor daquele povo. Pela aparência do louvor daquele povo. Sim, senhores. Em segundo lugar, possivelmente Jesus Cristo tenha chorado pela superficialidade da religião. Pela aparência da religião daquele povo. Em terceiro lugar, possivelmente Jesus Cristo tenha chorado, senhoras e senhores, por causa da ingratidão do seu povo. E em quarto lugar, Jesus chorou porque aquele povo não conheceu o tempo da sua visitação. Eu sei que os senhores ainda estão tentando assimilar aquele momento, as razões de toda aquela lágrima de Jesus. Jesus não foi de chorar, meus amigos. Nós choramos por qualquer motivo. Nasce alguém, a gente chora. Morre alguém, a gente chora mais ainda. Alguém faz aniversário, a gente chora. Alguém quebra o braço, chora. Chora por lamúria, chora por razões múltiplas. Mas Jesus era de uma fibra tremenda. Ele não era de chorar por qualquer motivo ou por qualquer razão. Jesus chorou em sua vida possivelmente apenas 3 vezes. Ele chorou quando seu amigo Lázaro estava ali no túmulo. Esta foi uma das vezes que Jesus chorou. A outra vez que Jesus chorou foi quando ele estava possivelmente do lado de fora da cidade de Jerusalém. E ao olhar a cidade de Jerusalém na penumbra da noite, do lado de fora ali, do Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos, possivelmente ali foi outra vez. A Bíblia não é clara que ele tenha chorado, mas ele foi tomado de uma forte comoção ao ponto das lágrimas e começou a dizer a razão pela qual ele chorou. Ele começou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles a quem eu tenho enviado. Quantas vezes quis te juntar, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu recusaste, Jerusalém. E Jesus chorou naquele momento por aquela multidão, por aquela cidade. Agora estamos vendo aqui uma terceira ocasião. Todo mundo alegre, todo mundo rindo, acenando: oh, Jesus, hosanas ao Senhor, bendito aquele que vem, desceu do céu, glória nos céus, paz nas alturas. E daí por diante o povo louvando, exaltando o Senhor Jesus. E ele entrando num jumentinho, ao olhar aquela multidão, ele começa a chorar. Por que razão, senhoras e senhores? Porque ele percebeu a superficialidade do louvor. Senhor pregador, eu não estou entendendo? Bem, eu explico neste momento. Aqueles que estavam gritando naquele momento: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, glória nas alturas, paz no céu, paz nas alturas. Aquele povo que gritava o nome de Jesus, aquele mesmo povo que estava colocando palmas nas ruas, aquele povo que estava gritando com a boca, meus amados amigos, aquele povo que exaltava o nome de Jesus, aquele povo que dizia glórias a Deus e glórias a Jesus, aquele mesmo povo, Jesus olhou
por trás daquele louvor de boca, por trás daquele aparente sorriso nos semblantes, Jesus viu, por trás daquele sorriso, por trás daqueles gritos da multidão, que aquele mesmo povo, menos de uma semana depois, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, não mais do que 5 dias, menos de uma semana depois, era o mesmo povo que iria gritar na mesma cidade de Jerusalém: crucifica-o, crucifica-o. Aquele mesmo povo que gritava o nome de Jesus, 5 dias depois, Jesus olhou pelos seus olhos espirituais, que aquele povo estava gritando 5 dias depois, aquelas mesmas bocas que gritavam o nome do Senhor, 5 dias depois estavam com palavras de ódio, dizendo: crucifica-o! O que era isso? Então ele percebeu que era um louvor aparente, era um louvor superficial. Aqueles mesmos discípulos que estavam com Jesus ali, a Bíblia diz que aqueles mesmos discípulos que gritavam ali, junto com Jesus, quando Jesus andava com o seu jumentinho, estavam os discípulos atrás de Jesus, como os cooperadores de Jesus. Olha aí que multidão, Pedro. Pois é, João, que maravilha, hein? Ô Tiago, você já tinha visto uma multidão começa a elogiar Jesus? Eu não, que maravilha, não é, Tiago? Que maravilha, João, que maravilha, que coisa linda, não é? Ô Jesus, olha aí, tua popularidade está aí alta, Jesus. O povo, os discípulos estavam com Jesus, mas aqueles mesmos discípulos que diziam: olha, eu vou ficar contigo até o fim, viu, Jesus? Eu não esperava que o Senhor alcançasse uma popularidade tão grande como hoje, Jesus. Aqueles mesmos discípulos, uma semana depois, a Bíblia diz, em Mateus 26, verso 56, que uma semana depois eles simplesmente fugiriam e o abandonariam. Uma semana. Aqueles mesmos discípulos, como Pedro, por exemplo, aquele Pedro que estava elogiando Jesus ali, simplesmente trocaria o louvor por uma simples negação. É o que diz Mateus capítulo 26, verso 69, menos de uma semana depois. Pregador, e o que é que temos nós de ver com isso? Muito. Nós estamos vivendo um momento semelhante, senhoras e senhores. Eu estou aqui falando com uma plateia de uma assistência de católicos, de evangélicos. Cidade de Londrina, de Maringá é conhecida como uma cidade de muitas igrejas, de muitas religiões. Mas, senhoras e senhores, amigos aqui presentes, eu gostaria de lhes perguntar: será que não está acontecendo o mesmo hoje? Você é aquele que canta aquela música de Roberto: Jesus Cristo, eu estou aqui, obrigado, Senhor. Você canta, não é verdade? Você carrega nas suas camisetas o nome de Jesus. Você assiste na Semana Santa os filmes da Paixão de Cristo. Você tem na sua casa filhos oriundos de nomes bíblicos. Você tem no Natal uma exaltação ao nome de Jesus. Mas durante o resto do ano você vive uma vida de palavrões, de imoralidade, de engano, de erro, de vergonha. Você não está vivendo um cristianismo sincero. Cristianismo não é dizer que é um católico, um evangélico, um crente, um pentecostal. Não, senhor. Cristianismo não é dizer de boca que ama Jesus, mas cristianismo é viver Jesus, é amar Jesus, é andar com Jesus, é obedecer a Jesus. Aleluia. Eu gostaria nesta noite de dizer aos amigos que nós estamos vivendo com um cristianismo completamente superficial. Você é o filho de um cristão, mas não vive a vida com Cristo. Diz no Natal que gosta de Jesus, mas na verdade o Natal não passa de um pretexto comercial para você vender um pouco mais de brinquedo, vender um pouco mais no seu comércio, mas Jesus para você não significa nada. Nesta noite eu lhe digo, nós não estamos vindo aqui para brincar de ir para o céu e para o inferno, não, senhores. Nós estamos aqui para que você volte à sua origem religiosa e glorifique a Jesus, não de boca, mas exalte o nome do Senhor Jesus Cristo em sinceridade de vida. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje talvez possam imaginar: esses crentes pentecostais são um bando de grupo de gente barulhenta. Eu sei que você pensa isso, eu pensei também muitas vezes. Quando morava na cidade de São Paulo, passava ali pela Praça da Sé e via aqueles crentes dando glória a Deus e aleluia. Eu pensava: mas que bando de gente fanática, não tem outra coisa para fazer a não ser do que isso? Meus amigos, mas um dia, esse mesmo bando de fanáticos estava pregando na praça. Eu falei: bom, eu vou dar uma paradinha para ouvir o que eles estão falando. E naquele dia compreendi que o que eles estavam falando é a verdade pura e simples, aleluia.
E eu aceitei esse Jesus e passei a fazer parte desse bando daquilo que você imagina que sejam de fanáticos. Não, meu amigo, e pude compreender que não é fanatismo dizer glória a Deus e aleluias, não. Talvez para você, aleluia, sinônimo de chacota, de zombaria, mas para o crente não é. É melhor dizer aleluia, glória a Deus, do que ficar falando palavrão e mal da vida dos outros. É melhor dizer glória a Deus e aleluia, exaltar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do que exaltar marmanjões de calça curta correndo atrás de uma bola. Nós exaltamos aquele que vive, reina para todos sempre. Então não é fanatismo. Eu continuarei glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Meus amigos, então nesta noite vamos abandonar a superficialidade do louvor. Vamos abandonar isto. Jesus chorou por causa disso. Muitas vezes, ou hoje em dia, existem algumas igrejas, ou certas igrejas, que o louvor de corais, de músicos, apenas se tornou numa simples apresentação, demonstrações de técnicas humanas. Talvez hajam meus irmãozinhos humildes aqui, que não saibam nem cantar, nunca pegou num violão para tocar, mas quando eles abrem a sua boca, o fazem de uma maneira sincera, para adorar aquele que vive, que vive, que vive, e que reina para todo sempre. Se o meu Jesus fosse um Jesus morto, eu diria para vocês, olha, é bom vocês ficar com a boca calada, mas o meu Senhor Jesus Cristo vive, aleluia, e Ele quer um louvor vivo, uma fé viva, uma esperança viva, uma igreja viva, e um louvor vivo e não superficial. Vamos avançar rapidamente, porque o tempo não perdoa. A segunda razão pela qual Jesus chorou, foi pela superficialidade da religião. Sim, senhores. Vejam bem, meus amigos, aqueles dias que Jesus estava entrando de jumentinho e o povo estava exaltando e Jesus chorando, eram dias festivos, era um dia de festa. Jerusalém naqueles dias comemorava uma das suas maiores festas, era uma festividade tremenda na cidade de Jerusalém. Era como o Natal é para nós naqueles dias de Jesus, a festa da Páscoa e dos pães asmos para os judeus, era a festa máxima espiritual, era o ápice das comemorações religiosas, a festa da Páscoa e dos pães asmos. Havia então muito, entre aspas, fervor. O povo estava, todos eles na cidade de Jerusalém, participando do grande culto no grande templo. Estive no mês passado na cidade de Jerusalém e pude constatar e ver ainda as ruínas dos muros daquela cidade onde estava o grande templo. Realmente é uma grande área. Eu imagino que naquela época Jerusalém era o grande centro onde o povo religioso, onde o povo se reunia dentro daquele enorme templo que foi destruído mais tarde pelas muitas conquistas de outros povos. Então naqueles dias de Jesus, os peregrinos de todas as partes convergiam para a cidade. Milhares de pessoas se reuniam naquele grande e bonito templo que Herodes havia mandado construir 46 anos antes para conquistar um pouco mais de simpatia no meio daquele povo. E nós sabemos que ele reconstruindo conquistaria a simpatia daquele povo para ele continuar mantendo-se como governador daquela terra. E ele queria, na verdade, era melhorar a sua reputação no meio dos judeus. Então Herodes mandou construir aquele templo e o povo estava todo ali, louvando ou reunindo-se naquela festa religiosa em Jerusalém. Meus amigos, e povo judeu realmente é religioso. Quando estive nesse mês passado, aquele povo chegava a bater a cabeça ali nos muros da cidade, nos muros do grande templo, batendo a cabeça. Alguns chegavam ao ponto de sangrar para poder fazer as suas preces num verdadeiro ritual religioso. E não era diferente nos dias de Jesus. Havia muito fervor, havia muita religiosidade nos dias de Jesus. E quando Jesus entrou pela cidade, aquele povo parou tudo para ver Jesus. E o povo começou a exaltar a Jesus. Aquele era um povo realmente religioso. Mas vejam só, meus amigos. No entanto, aquele mesmo povo religioso, sem nenhum remorso, com o maior cinismo, uma semana depois, aquele mesmo povo religioso que estava dentro do templo, estavam assassinando Jesus Cristo. Era ou não era superficialidade de religião? Você possivelmente é um religioso aqui na igreja, paga, ajuda a igreja nas suas festas, nas suas quermesses, nos seus congressos, nas suas reuniões,
mas você não abandona esse seu revólver na sua cintura, e se possível mata o seu semelhante. Você diz que é um ser religioso, leva os seus filhos para a igreja nos dias de domingo, mas durante a semana está procurando maquinar a destruição do seu inimigo, e a violência tem tomado conta da terra, a imoralidade, a vergonha, o erro, o engano. Isto é superficialidade de religião, meus amigos. Jesus estava olhando ali o cinismo dos saduceus. Jesus via naquele povo a falsidade dos fariseus, a frieza dos escribas, a arrogância dos sacerdotes do templo. Jesus Cristo via a aparência dos doutores da lei, a ignorância dos membros do sinédrio, as falsas testemunhas como Anás e Caifás. Jesus via o fetichismo da plebe e via apenas o orgulho da aristocracia daquela época. Meus amigos, era isso que Jesus Cristo estava olhando, e ele percebeu que havia apenas a superficialidade da religião. Não está acontecendo isso com você, meu senhor? Senhor pai? Senhora mãe? Você, minha senhorita, que carrega um crucifixo no peito e que diz que Jesus está no teu pescoço, não resolve Jesus estar no seu pescoço, pendurado nessa correntinha. O que importa é Jesus estar morando dentro do seu coração agora. Não adianta você colocar 50 crucifixos na sua casa, e mais São Pedro, São Tiago, São Jorge, a Virgem Maria, bendita entre... Não, Senhor, se você não tiver uma vida de transformação. Não adianta você ter o templo mais bonito, ser membro do templo mais bonito da cidade, como se você fosse um sócio de um clube, um sócio majoritário, porque as suas oferendas são as maiores, e você assim pode conquistar a simpatia do chefe religioso da sua igreja, e você imaginar que você está conquistando o céu. De jeito nenhum. Se você não se arrepender dos seus pecados e viver uma vida transformada, não haverá céu para você. Esta que é a verdade. Eu sei que você não está gostando do que eu estou dizendo, mas não vou pedir desculpa por isso. A verdade não muda pelo fato de você gostar ou não dela. O fato é que você precisa de arrependimento nesta noite, porque Jesus está passando pela cidade de Maringá agora. Aleluia. Glória a Deus. O que mais magoa a Deus é a terceira lição que eu extraio desta mensagem. É a ingratidão do povo de Deus. Quanta ingratidão, meus amigos. Quem sabe aqueles mesmos mudos que Jesus havia curado durante os dias do seu ministério, foram muitos os mudos que Jesus havia curado. Quem sabe, meus amigos, aqueles mudos que Jesus havia curado estavam vibrando com as suas cordas vocais, gritando agora a sua crucificação. Crucifica esse homem! Quem sabe aqueles mesmos mudos estavam ali. Ingratidão do povo. Quem sabe, meus amigos, aqueles mesmos cegos que Jesus havia curado no seu ministério, um deles chegou a curar com guspe misturado com terra, colocou nos olhos da pessoa, ele ficou curado. Quem sabe aqueles cegos que ele curou, e foram tantos no seu ministério, que a Bíblia e o Evangelho diz que foram tantos que não caberiam neste livro, os milagres que ele operou. Quem sabe aqueles mesmos cegos que Jesus havia curado, agora no momento de Jesus ser crucificado, meus amigos, eles simplesmente olhavam agora com seus próprios olhos, tranquilos, a cena da crucificação, e nada faziam. Olhando a perfuração e nada faziam. Quem sabe, meus amigos, aqueles mesmos que Jesus curou, aquele homem da mão ressecada, da mão mirrada, aquele homem que tinha as mãos encolhidas, que não podia abrir, agora era o primeiro a pegar uma pedra no chão, porque a sua mão estava pronto para jogar sobre Jesus, estava pronto para apedrejar na via dolorosa. Jesus viu esta ingratidão desse povo. Quem sabe, meus amigos, aqueles mesmos 10 leprosos que Jesus havia curado, agora eram os primeiros a se acotovelar no meio da multidão, e naquele tempo o leproso não podia fazer isso, mas agora aqueles leprosos, quem sabe aqueles 9 que Jesus havia 10 que havia curado, ou aqueles 9 ingratos estavam ali no meio do povo se acotovelando para procurar o melhor lugar para ver a cena da crucificação, e nada faziam por Jesus. Quem sabe, meus amigos, aqueles mesmos que Jesus havia libertado, aquele povo que Jesus viera para salvar, era exatamente aquele povo que o matava. Ah, meus amigos, quantas omissões, quanta gente ingrata Jesus viu sobre a terra. E Jesus começou a chorar por eles, por causa da ingratidão do povo. Sabe, meus amigos, Jesus Cristo se dói
pela maneira como nós somos, altos e baixos, ou como Jesus se dói com isso, a nossos vai-vens, a nossa instabilidade, a nossa imaturidade de caráter. Negamos Jesus com certa facilidade. As pessoas traem Jesus. Tem gente que no dia de sábado de aleluia jogam pedra no Judas porque Judas traiu Jesus por 30 peças de prata. Mas hoje você está traindo Jesus por muito menos. Está traindo Jesus por esse toco de cigarro, por esta prostituta que você está maculando o seu lar. Você está traindo a sua própria família, a dignidade, a formação educacional dos seus filhos, só por causa desse maldito bel prazer. Você está traindo Jesus por muito menos. Arranca esse crucifixo e joga fora, porque isso não vale nada para você. O que você precisa hoje é de uma gratidão para Deus, porque a vida que você leva, Deus não tem se alegrado. Mas nesta noite, nós estamos nesta conferência, e esta é a razão de nós estarmos aqui, para que você se arrependa dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos encerrar já dentro de alguns instantes, meus amigos, mas eu não posso deixar de falar aqui. Quantas pessoas manhosas, ressentimentos dengosos. Nós muitas vezes, meus amados irmãos e amigos, nós achamos que Ele é obrigado a nos defender, que Deus não foi bom porque meu filho está doente, porque perdi meu carro, porque fiz isto, aquilo. Meus amigos, senhoras e senhores, vamos nesta noite, cristãos aqui presentes, católicos, evangélicos, presbiterianos, batistas, assembleianos, da cruzada, senhores espíritas, amigos aqui presentes, vamos nesta noite gritar bem alto o nome de Jesus Cristo e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante a sua mão agora e glorifique o nome de Jesus. Mas eu gostaria que por 30 segundos o nome de Jesus fosse exaltado nesta noite. Tenha essa experiência nesta noite. Deus quer a gratidão sincera de nossa alma. Deus quer a gratidão sincera de nossas vidas. Oh, nós nos acomodamos, nós nos omitimos, ficamos muitas vezes em cima do muro, nada fazemos pela evangelização, perdemos facilmente o que Ele nos dá com alegria, com generosidade, quanta ingratidão até no louvor. Mas nesta noite eu quero ver o louvor desse povo exaltando o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Eu vou encerrar agora, mas não poderia deixar de mencionar a quarta razão pela qual Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo chorou, senhoras e senhores, também porque o povo não conheceu o tempo da sua visitação. Sim, senhores, esse dramático relato do doutor Lucas, evangelista São Lucas, que era um médico também. Eu gostaria de abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, versículo 41 a 44, e vocês vão ver a última razão pela qual Jesus Cristo chorou, e está aqui registrado na Bíblia. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 19, versículos, vamos ver aqui a sequência, as razões por que Jesus chorou. Do versículo 42 em diante diz assim: e dizendo, veja as razões pelas quais Jesus chorou. Veja as palavras do próprio mestre no finalizar desta mensagem. Dizendo Jesus, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz te pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Eu gostaria nesta noite de dizer, imagine, meus amigos, os dias que Jesus estava sobre a terra. Ele estava lá em Jerusalém. O povo estava apedrejando Jesus, matando Jesus. E eles não sabiam que quem estavam matando,
Aquele que estava andando no jumentinho não era um novo profeta, não era um novo Maomé, não era um Allan Kardec, não era um Pedro, não era Maria, não era João, não era nenhum dos homens, não era um Papa, não. Aquele homem que estava andando sobre a cidade de Jerusalém era o próprio Deus. O próprio Deus. E o povo não conhecia ele, não conhecia o tempo da sua visitação. Não conheceram o tempo da própria visitação de Deus. Eles pensavam que era mais um profeta na frente de um jumentinho. Eles pensavam apenas que era um rei que iria libertá-lo das mãos dos romanos que dominavam a Palestina naquela época. Eles pensavam que era apenas um rei terreno, mas quem estava ali não era um rei da terra, não era um rei passageiro, não era um rei errado, era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o eterno, aquele que vive pelo século dos séculos. E Jesus, vendo que eles não estavam conhecendo, Jesus disse: Jerusalém, não conheceste o tempo da tua visitação. Não sabe que virá sobre vocês uma destruição tremenda. Sitiarão a vocês, Jerusalém. Vocês serão arrasados do mapa. E foi o que aconteceu, meus senhores. Jerusalém, desde os dias de Jesus, pós-Jesus, até os anos de 1948, foi destruído pelos seus países vizinhos, como promessa e como cumprimento, porque aquele povo rejeitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia também, por graça e misericórdia de Deus, diz que um dia Jerusalém voltaria a ser uma nação. Mas quando isso acontecesse, já seria a época da segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 48, Israel voltou a ser uma nação. Que precioso para nós. Sabemos que convivemos na época da restauração de Israel, porque a profecia está se cumprindo. Estamos chegando no final desta dispensação, senhoras e senhores. Meus amigos, eu sei que muita gente acha que é fanatismo dizer que Jesus vai voltar e que depois disso o mundo vai passar por um processo de destruição. Muita gente está apavorado aqui no Brasil com os problemas da contaminação radial, a contaminação de radiação. Agora estamos convivendo coisas que não pensávamos que iria acontecer conosco. Vimos em Goiânia o problema da contaminação pelo césio, a contaminação nuclear. Já o povo brasileiro sentiu na pele que é terrível, como o povo ucraniano lá da Rússia, da região de Kiev, de Chernobyl, perceberam que é terrível. E nós estamos convivendo numa época chamada época do descobrimento da energia nuclear, e sabemos que a Terra pode ser destruída de um momento para outro. Por isso os grandes homens estão procurando entrar num acordo para ver se diminui o problema do armamento nuclear, porque não sabe onde guardar o resto chamado lixo atômico da radiação nuclear. E eles estão percebendo que estamos chegando no fim, a Terra está chegando num beco sem saída, e nós estamos percebendo que estamos chegando no final desta dispensação. Nós sabemos que o mundo pode acabar a qualquer instante. Talvez você esteja apavorado, mas olha os crentes aqui, eles não estão. Aleluia. Nós sabemos que há uma esperança gloriosa antes que tudo isto aconteça. Estes céus irão se abrir e a igreja do Senhor Jesus Cristo subirá ao encontro do Senhor nos ares. Mas nesta noite eu lhes digo, esta é a razão pela qual estamos chegando aqui na cidade de Maringá. Esse pregador descendente aqui do norte do Paraná, esse pregador que vocês estão vendo aqui, descendente de japoneses, não pode resolver o seu problema. Mas eu tenho certeza que esta palavra que eu prego pode transformar a sua vida e pode resolver o seu problema esta noite. Por isso, hoje estamos aqui, esta multidão está aqui, a mocidade da Igreja Assembleia de Deus se reuniu para realizar este trabalho e realizaram toda uma infraestrutura para que você conheça verdadeiramente quem é Deus. Assim como Jesus Cristo chorou porque o povo não conheceu o tempo da sua visitação, eu lhes digo, maringaenses, Maringá, Jesus está vindo sobre esta cidade. Eu sei que existem pessoas ainda que estão tanto céticos diante da reunião que nós estamos realizando aqui esta noite. E eu sei que existem pessoas que estão aqui pensando, mas meu Deus, isso aí é um fanatismo. Não, senhores. Nós não estamos aqui brincando, nem queremos apresentar um show evangélico, nem queremos aqui fazer uma demonstração de força dos crentes, não, senhores. Mas nós queremos que você hoje conheça
Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Porque Maringá, Jesus está dizendo, aleluia. Eu posso dizer nesta noite que Jesus está aqui agora. E Ele está chorando pela sua vida, meu amigo, você que está aí atrás. Que talvez esteja até com seus colegas querendo zombar desse trabalho. Tome cuidado com a sua própria vida. Jesus Cristo está vindo aqui hoje dizendo, Maringá, dias difíceis virão sobre esta cidade, que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado, porque Maringá, tu não conhecesse o tempo da tua visitação. Mas agora, pregador, o Senhor está transformando Jerusalém aqui para Maringá. Sim, senhores, Jesus está vindo aqui sobre esta cidade, dizendo que este é o tempo de Maringá conhecer a Jesus. E Jesus está chorando por muitas vidas que estão aqui, que estão levando uma vida completamente diferente. A Bíblia diz que aquele povo era conhecido, era conhecedor de ciência, versado em todos os assuntos, competente nos assuntos diários, na economia, na tecnologia naqueles dias, mas não conheciam eles próprios, não estavam sensíveis aos tempos, não sabiam nem distinguir ao menos a presença do próprio Deus sobre Jerusalém. Da mesma forma está acontecendo aqui esta noite. É possível que você não esteja conhecendo que Deus está vindo aqui esta noite para salvar a sua própria vida, e você não está conhecendo o tempo da visitação de Deus. Nesta noite, Jesus está chorando sobre muitas vidas antecipadamente, pelas desgraças que virão sobre esta grande nação. De alguma forma, meus amigos, muitas pessoas dizem que conhecem Deus, mas não conhecem nada. Jesus está chorando por muitos jovens que estão se viciando e não conhecem o amor de Deus, não estão conhecendo o tempo da visitação de Deus. Jesus está chorando pelas vidas antecipadamente, por muitas moças que estão rejeitando o conselho dos seus pais e estão se aventurando na vida, entregando a sua dignidade, entrando por uma prostituição legalizada, dizendo que hoje o mundo permite tudo isso. Jesus está chorando por você. Jesus está chorando por tantos filhos que mentem aos pais, dando mau testemunho na sua vida, vivendo uma vida completamente irresoluta, distanciada de Deus. Jesus está chorando por muitas vidas, por muitos matrimônios desfeitos, por causa da vaidade que a pessoa tem em abandonar a sua esposa para trocar por uma mocinha mais nova, como se mulher fosse um simples objeto. Jesus está chorando antecipadamente pelas vidas de muitos homens que estão abandonando suas famílias, de mulheres que estão abandonando os seus lares, até o ponto das músicas hoje que fazem sucesso, diz que trocar de marido é como trocar de roupa, os jovens se injetando nas drogas, a violência tomando conta sobre terra. Jesus está chorando por estas vidas antecipadamente, porque não estão valorizando uma vida cristã, não estão valorizando a sua vida espiritual, estão vivendo completamente distanciado de Deus. Esta é a razão porque eu estou me colocando diante desta plataforma, para que você conheça que você está errado na sua maneira de viver, mas que nesta noite Jesus Cristo está vindo sobre esta terra, para esta cidade, para salvar a sua vida. Jesus está chorando por muitas vidas antecipadas, por pessoas que trocam facilmente a salvação pelas coisas desta terra, porque não estão conhecendo o tempo da sua visitação. Senhoras e senhores, ao encerrar nesta noite as razões pelas quais Jesus chorou, eu posso lhes dizer, e sinto na minha alma, que Jesus Cristo está aqui esta noite para salvar a sua vida. Ele está chorando por muitas vidas que estão aqui distanciados de Deus. E é por tua razão que nós estamos aqui realizando este trabalho, para que você conheça o Jesus que pode salvar a sua vida, perdoar os seus pecados, transformar o seu coração. Eu não conheço o morador da cidade de Maringá, a vida é sua. Você está no meio desta multidão solitária, questionando por que razão está vivendo, de que maneira você vai viver, para que viver se um dia você vai morrer. Mas eu quero que você saiba que o cristão verdadeiro não morre. O cristão verdadeiro parte para a eternidade para viver com aquele que vive pelo século dos séculos, para aquele que vive pela eternidade, e ele tem um lugar preparado para cada um de nós. Você quer ter um encontro com Jesus? Eu gostaria nesta hora de pedir a você que deseja ter um encontro com Deus, que hoje um desafio está sendo lançado aqui. Eu gostaria que você dissesse: eu quero aceitar Jesus. E se você deseja aceitar Jesus, eu gostaria de pedir que você levantasse a sua mão no meio desta multidão. Eu quero orar por você nesta hora. Há alguém aqui que deseja um encontro com Deus? Levante a sua mão agora, eu gostaria de lhe pedir, neste momento. Algumas pessoas estão com as mãos levantadas. É evidente que não há como pedir para todas as pessoas levantarem as mãos,
Mas eu vou pedir algo que talvez você possa fazer essa noite. Se você quer aceitar a Jesus, entregar a sua vida nas mãos dele, não importa quão feia tenha sido a sua vida, não importa quão errada tenha sido o seu coração até hoje, mas eu vou pedir que cada irmão neste momento comece a orar em espírito, porque eu quero que você venha até aqui à frente e os irmãos vão convidar você para chegar até aqui à frente. As pessoas que querem ter um encontro com Deus, vem aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Aqui está vindo uma senhora com um filho. Eu sei que muitas pessoas querem vir aqui. Eu quero que você venha. Os irmãos ajudem. Alguém vai chegar ao seu lado e vai lhe convidar. Não importa a maneira como você andou até hoje. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu vou pedir que os irmãos agora avancem 10 passos à frente. Vamos chegar mais perto. Vamos fazer um círculo de aconchego até aqui. Isso, os irmãos parem aqui mais ou menos, até mais ou menos uns 5 metros aqui. E vamos deixar esse espaço somente para as pessoas que querem ter um encontro com Deus. Mas aqueles que querem ter realmente um encontro com Deus, eu quero que você venha até aqui à frente. Porque os pastores que estão aqui querem orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente agora. Algum conselheiro, algum irmão vai chegar ao seu lado e vai lhe convidar. Eu quero que você venha aqui à frente agora. Saia do seu lugar nesse momento e venha até a presença do Senhor Jesus Cristo. Venha, senhorita, Jesus está aqui. Venha, meu Senhor. Venha, meu jovem que está lá atrás, mas que sabe que nesta noite Deus falou com a sua vida. Não importa se você andou errado até hoje, mas hoje importa que você tenha um encontro com Deus. Então os irmãos comecem a trazer as pessoas aqui. Ajude acompanhando estas vidas preciosas. Eu sei que você está dizendo, mas eu estou só meio acanhado. Não faça isso. Venha até aqui à frente agora e venha ter um encontro com Deus nesta noite. Venha. Oh, glória a Deus. Irmãos, continue glorificando a Deus. Dezenas de vidas estão aceitando Jesus Cristo como Salvador. Venha aqui à frente agora. Nós queremos orar por você nesta noite. Eu quero que você tenha um encontro com Deus nesta hora. Este é o momento mais importante na sua vida. Você está tendo um encontro com Jesus Cristo. Ele tem chorado pela sua vida errada, mas hoje você vai enxugar as lágrimas de Jesus, permitindo que a sua vida esteja nas mãos dele. Venha, meu amigo, com a sua esposa. Venha. Venha com a sua namorada, venha, jovem, venha. Venha com seu noivo, senhorita, venha. Venha com seus filhos, meu senhor, minha senhora. Venha agora com seu noivo, venha agora. Estou com seu colega que está do seu lado, se ele não quer vir. Venha você sozinho, mas eu quero que você chegue até aqui à frente. Eu quero orar por você esta hora, venha.